Você já parou para pensar qual é o seu papel no reino? Talvez você está se perguntando, poxa, mas eu participo da minha igreja, eu vou lá nos domingos, eu até dou o dízimo. Mas eu quero pensar no seu papel individual, como você tem exercido a sua fé. Por isso eu quero pensar com você hoje quando a fé encontra a sua voz, baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Então, se você está aqui para aprender um pouco mais da Bíblia, não deixe de curtir esse vídeo, porque nos ajuda muito aqui dentro do YouTube. E também, se você não se inscreveu ainda, faça a sua inscrição, ative o sininho e pegue aí esse vídeo e todos os outros conteúdos da IBNU e compartilhe com seus amigos para abençoar a vida deles. Seja muito bem-vindo a mais esse momento de reflexão aqui no nosso canal, no canal da IBNU, nesse período que nós estamos falando sobre o papel da igreja em se aplicar, em se dedicar a exercer a sua função como agentes do reino de Deus nesse mundo que jaz nas trevas. Mas aí você pode se perguntar, mas por que nós temos que ser tão pessimistas? Por que nós temos que sempre olhar para a realidade, para as pessoas, como se tudo estivesse sendo destruído, como se tudo que a gente faz está condenado? Como que a gente deve olhar, qual é o melhor olhar para a realidade que nós estamos vivendo? Não precisa cavar muito, não precisa procurar muito, você vai encontrar mensagens, reportagens, informações a respeito das lutas, dificuldades, dos problemas morais que nós temos visto tanto aqui no Brasil como em vários lugares do mundo. Guerras, rumores de guerras, algo que o próprio texto bíblico já anunciava que aconteceria, são mais presentes do que nunca nos nossos dias. E aí a gente fica olhando assim, mas então quer dizer que não tem solução? Não tem como a gente pensar numa forma de caminharmos para uma possível equalização dessa situação tão complicada que nós vivemos? Há sim uma esperança. E é isso que eu queria falar com vocês hoje. Onde está essa esperança nesse processo que envolve você reconhecer quem Deus é, você reconhecer a sua pequenez e você adorá-lo enquanto pratica aquilo que ele ordenou? Por isso, o nosso tema da reflexão hoje é quando a fé encontra a sua voz, baseado lá na carta de Paulo aos Romanos. Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, é importante a gente entender um pouco sobre o que é essa carta, qual é o papel importante que essa carta vai ter. Paulo, como nós sabemos, é o autor do maior número de livros do Novo Testamento. Mas o que muita gente não sabe é que Paulo não é o autor do maior número de páginas do Novo Testamento. Se você somar todos os escritos do apóstolo Paulo, o volume escrito ainda é menor do que o outro escritor, que é o maior escritor do Novo Testamento, que é Lucas. Lucas, escrevendo o seu evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, tem um conjunto de escritos maior, mais volumoso do que o próprio apóstolo Paulo. Porém, Lucas é companheiro de viagem do apóstolo Paulo e aprende muita coisa com ele a respeito da história do povo de Deus, da história de Israel. Lembrando aí que a maioria dos estudiosos vai dizer que Lucas ele é um grego, né? O nome Lucas é um nome grego. E eles vão entender que esse Lucas aprende tudo o que ele escreve, a exposição que ele faz a respeito do evangelho e dessa salvação que está sendo apresentada tanto para os judeus quanto para os gentios, através da vida do apóstolo Paulo. E aí, quando a gente vai ver a escrita dessa carta aos Romanos, a gente tem que se perguntar quando que isso acontece. Muito provavelmente, você vai se lembrar que Atos, capítulo 18, a história vai dizer que Paulo estava em Atenas, no capítulo 17, prega lá, fala no que é chamado do discurso de Paulo no Areópago, e ele acaba discutindo com vários filósofos na cidade de Atenas, e quando ele termina aquele período ali em Atenas, ele se dirige para a cidade de Corinto. E logo no início do capítulo 18 do livro de Atos, vai dizer que ele encontra lá em lá em Corinto, ele encontra em Corinto um casal chamado Priscila e Áquila. E esse casal estava vindo de Roma.
eles eram também construtores de tendas, uma profissão que o apóstolo Paulo também desenvolvia, e eles acabam ficando juntos, trabalhando ali com essa profissão naquela cidade. E o texto vai continuar dizendo que Paulo pregava na sinagoga todos os sábados, e aí assim vai desenvolvendo o seu ministério naquela região. Mas é importante a gente entender isso aqui, porque o texto vai dizer que Priscila e Áquila estão em Corinto, porque o imperador Cláudio, que era o imperador daquele período, expulsou os judeus de Roma. E esse decreto da expulsão, o Édito de Cláudio que expulsa os judeus de Roma, foi encontrado, registrado na história no ano 49 da era cristã. Então já se sabe que no ano 49 Cláudio expulsou todos os judeus da cidade de Roma. Algumas pessoas levantam essa pergunta, mas por que ele fez isso? Muito provavelmente, de acordo com os estudiosos, o que estava acontecendo era que o cristianismo que estava surgindo, estava se desenvolvendo, estava ampliando as suas fronteiras naquela região e tinha chegado já à capital, estava incomodando aqueles que não aceitavam o cristianismo, essa doutrina sectária do judaísmo, de acordo com os estudiosos da época. Os próprios fariseus e saduceus consideravam os cristãos ali como uma doutrina sectária dentro do próprio judaísmo. E isso é muito importante, porque o apóstolo Paulo escreve essa carta para uma igreja. E que igreja é essa? Quem que é o fundador da igreja de Roma? A igreja de Roma, até o momento que é citado aqui, não conhecia o apóstolo Paulo. Paulo, inclusive, vai dizer na carta que tinha o desejo de visitá-los. Lá no final, no desfecho da carta, ele quer visitar a igreja que ele ainda não conhece. Quem que fundou essa igreja? Muito provavelmente, essa igreja é fundada por judeus que estavam lá em Pentecostes, no início do capítulo 2 do livro de Atos. Quando Pedro e os discípulos vão fazer o discurso, Pedro toma a frente e fala ali da escadaria do templo, 3.000 almas são batizadas naquele movimento. E aí, naquele momento, inclusive, e aí o que nós vamos ter é que essas pessoas que estavam ali naquela reunião, na escadaria do templo em Jerusalém, voltam para os seus lugares. Se você for olhar a lista que está no capítulo 2, e você tiver com você um mapa da região ali de Jerusalém, que englobe praticamente todo o Império Romano da época, você vai perceber que a lista que é traçada ali, que é feita ali naquele capítulo, faz como se fosse uma roda ao redor de Jerusalém. Ele vai mostrar os nomes de todas as localidades que estão ao redor de Jerusalém. Todas essas localidades estavam ali representadas no evento de Pentecostes, inclusive judeus provenientes de Roma. Isso é descrito lá. E aí esses judeus voltam para Roma e lá em Roma eles vão fundar essa igreja. Só que era uma igreja que naquele momento, doutrinariamente, estava se estabelecendo, estava tentando se adequar à nova doutrina que havia chegado, né, essa nova forma de interpretar os escritos judaicos e esses escritos entendendo que eles apontam para esse Jesus, o Yeshua, que foi ali morto em Jerusalém anos antes. E aí no desenvolvimento dessa igreja, você pode imaginar que essa mentalidade ela é uma mentalidade judaica. Mentalidade judaica com essa nova interpretação, e eles estão ali se desenvolvendo como igreja. Mas o que vai acontecer? Cláudio expulsa os judeus. E essa igreja, muito provavelmente, também tinha gentios. Nós temos em Atos também uma outra relação com os gentios, a partir, por exemplo, do que nós podemos aprender da vida de Cornélio. Cornélio, no capítulo 10 do livro de Atos, é chamado de temente a Deus. É alguém que entendia que o judaísmo tinha algo a ensinar a respeito da fé, a respeito da crença nesse Deus criador e sustentador de todas as coisas. Então eles estavam ali próximos do judaísmo, porém não abraçavam o judaísmo como a sua religião. Não praticavam, por exemplo, a circuncisão, muitos deles. Não praticavam a pureza alimentar, que é a famosa kashrut. Então eles não entravam de peito aberto no judaísmo, mas estavam próximos, gostavam das doutrinas, gostavam dos ensinamentos da Torá e ficavam acompanhando. Muito provavelmente, vários desses gentios também aceitam que esse Jesus agora é
também o Messias. Inclusive, Cornélio, a história é lindíssima, quando o próprio Espírito de Deus vai mandar um mensageiro para Cornélio falando: vai lá e busca Pedro, que está na casa de Simão o Curtidor, lá em Jope. Então, todo esse cenário em Roma, no caso que nós estamos analisando, faz com que essa igreja, que tinha ali judeus e tinha gentios, agora passe a ser dirigida por essa comunidade gentílica. Porque Cláudio expulsou eles em 49. E existe um retorno dos judeus, uma nova permissão de que os judeus voltem para a capital no ano 54. Nós estamos falando de 5 anos de ausência. E aí é provavelmente nesse período, muitos estudiosos dizem que Paulo está em Corinto justamente no ano 49, é nesse período que Paulo vai, vamos dizer assim, conhecer Priscila e Áquila, vai desenvolver o seu ministério em Corinto, depois ele vai voltar a passar por essas cidades, e na sua terceira viagem missionária, nós estávamos na segunda viagem missionária, só para a gente relembrar rapidamente a história bíblica. Paulo viaja primeiro com Barnabé, faz uma viagem curta pela região da Galácia, faz uma segunda viagem agora com Silas, seu companheiro de viagem na qual ele também leva Timóteo, e depois Lucas vai fazer parte. Isso vai ser descrito no livro de Atos. E aí ele faz essa viagem, chega a Jerusalém, volta para Antioquia e começa já a terceira viagem quase que imediatamente. E essa terceira viagem ele vai chegar a Corinto, e é muito provavelmente nesse momento que ele percebe, ou que ele recebe as informações a respeito da igreja de Roma. E aí o que acontece? Você tem uma igreja que por 5 anos mudou o cenário. Por 5 anos, a liderança que antes era judaica, muito provavelmente judaica, porque são eles que trazem essa nova doutrina, agora passou para a mão dos gentios, que não tem todo o conhecimento, todo o arcabouço da lei, dos profetas, daquilo que foi ensinado desde a infância para o judeu. Então esses gentios talvez tivessem ali uma forma de entender a fé e a prática da igreja diferente. E aí por que isso é importante? Porque quando Paulo vai estar em Corinto pela segunda vez, a maioria dos estudiosos entende que isso acontece por volta do ano 57 e do ano 58, que é o final ali, do meio para o final da sua terceira viagem. E é importante isso porque a prisão de Paulo ela é marcada para o ano 59 e 60. E aí, 59 e 60, Paulo passa 2 anos encarcerado. É muito provável que no ano 62 ele tenha sido liberto dessa primeira prisão. Isso aí depois nós não temos mais nenhum registro bíblico para corroborar com essa afirmação. Mas é o que os estudiosos entendem que acontece, porque a sua segunda carta a Timóteo, que é o final do seu ministério, ela já tem um tom de despedida. E alguns estudiosos dizem que ele já faz isso lá por volta do ano 67, 68. Então, no ano 57 e 58 da era cristã, o apóstolo Paulo está em Corinto, recebe informações de que está havendo uma disputa na igreja a respeito de como se processa essa salvação. E você vai ver todos esses temas sendo tratados na carta aos Romanos. Não é à toa que a carta aos Romanos é a suma teológica do apóstolo Paulo. A carta aos Romanos é a carta que o apóstolo Paulo expressa a sua melhor forma de escrita e também a forma mais, vamos dizer assim, didática para explicar todo o processo de salvação, desde a perdição do homem até a graça de Deus que atinge esse homem. Então, se você for analisar as divisões da carta, os temas da carta, a gente consegue ver, por exemplo, que essa carta ela tem coisas muito específicas ao longo dela e os temas são tratados em blocos. E aí tem um primeiro bloco que é uma introdução, ele vai falar quem ele é, meio que se apresentando a essa igreja, dizendo quais são seus planejamentos e tudo mais. E ali a partir do capítulo 1, verso 18, ele já começa a falar dos temas centrais da carta. O primeiro é a necessidade universal de salvação. Depois ele vai falar que essa necessidade foi atingida pela justiça de Deus que se revelou. Deus revela a sua justiça e uma justiça que é pela fé. E aí depois ele vai falar quando essa justiça ela é entregue, ela é executada na pessoa de Cristo Jesus e pela fé nós temos acesso a essa justiça, nós precisamos viver agora uma vida de santidade. É uma nova vida em Cristo ali a partir do capítulo 6 que vai até o capítulo 8 mais ou menos. E quando termina o capítulo 8, começa o capítulo 9, os capítulos 9, 10 e 11 são justamente sobre como que fica Israel nessa história.
como que Israel se posiciona nessa nova realidade. E aí depois, quando termina esse trecho da questão sobre Israel, o apóstolo Paulo vai falar sobre como vai ser agora a sua nova vida, a vida cristã na prática, e ele vai trazer ali até o capítulo 15 várias situações de como as pessoas devem se comportar, como devem agir entre si, como devem respeitar as limitações de mentalidade uns dos outros e como devem principalmente servir uns aos outros. É tudo isso que está sendo tratado na carta, finalizando somente com uma conclusão pessoal e suas despedidas ali, os agradecimentos por tudo aquilo. Então eu quero convidar você a ler comigo agora o texto que nós vamos falar, que está justamente nesse trecho que eu mencionei a respeito da história de Israel. É um trecho que é muito interessante e importante porque ele vai nos balizar a respeito de qual é o real papel da igreja. Qual é e não estou falando aqui da igreja instituição, da igreja como a organização eclesiástica, a igreja indivíduo, como que eu e você devemos nos portar nessa nova vida, nessa nova realidade, e como que Israel também faz parte disso, também está incluído nisso. Olha que interessante ali a partir do verso 1 do capítulo 10 na carta aos Romanos. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Mas a justiça que vem da fé diz: não diga em seu coração, quem subirá aos céus, isto é, para fazer Cristo descer? Ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos? Mas o que ela diz? A palavra está perto de você. Ela está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Esse texto ele é fantástico. O apóstolo Paulo, nesse trecho que nós mencionamos, que vai do capítulo 9 até o capítulo 11, nós estamos aqui bem no meio desse trecho, ele tem uma declaração que para mim é muito chocante, porque ele diz, com todas as letras, preste bem atenção, no capítulo 9, logo no início, olha qual é o sentimento que o apóstolo Paulo nutre pelos seus irmãos judeus. Ele diz assim: digo a verdade em Cristo e não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Olha só o que ele vai falar agora no verso 2. Pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos. Deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. E ele continua: deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. Ou seja, o apóstolo Paulo ele tem um sentimento tal que ele chega ao ponto de cogitar o fim da sua vida. Ele chega ao ponto de cogitar a separação de Cristo, porque ele está angustiado com aquilo que ele está vendo acontecer com aqueles da sua própria raça, do seu próprio povo. E aí o que a gente vai perceber? Quando nós lemos o trecho novamente aqui, voltamos para o trecho do capítulo 10,
O apóstolo Paulo ele inicia esse trecho fazendo algo que para nós é muito importante e valioso, porque ele apresenta esse coração pastoral, vamos dizer assim. Porque a primeira coisa que ele vai dizer é que o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Ele já começa numa prática pastoral. Ele sente um desejo no seu coração e já coloca isso em oração, ou seja, esse amor genuíno traça para nós até um modelo de intercessão. Quando nós pensamos na missão da igreja e como a igreja deve se portar, a gente precisa ver como que a igreja tem atuado na sua missão. Porque a missão, ela começa no coração. A missão, ela começa de um coração que foi transformado, ela começa de um coração que queima, que arde em dor pelos outros. E aí o apóstolo Paulo demonstra isso, ele fala, olha, o desejo do meu coração e a minha oração, pondo em prática aquilo que está interno. Preste atenção como nós vamos perceber que essa fé encontra a sua voz. Muitas vezes nós temos uma fé calada, uma fé que parece ser uma fé como é que eu posso dizer assim, de antiquário, uma fé que ela só é bonita, ninguém pode encostar. Olha como a minha fé é linda, fica dentro de mim, eu tenho fé, eu sinto as coisas, mas eu não pratico, eu não exerço a minha fé. Aliás, uma coisa muito interessante a respeito da língua grega que está presente no texto do Novo Testamento, porque a palavra fé é pistes, e ela tem as suas desinências, ou seja, as declinações vão indicar qual é a sua função sintática dentro da frase. Mas a fé também é verbo, pisteuo, ou seja, você não apenas tem fé como um substantivo ou com algo que você tem, mas você também pratica a sua fé, você exerce a sua fé. E é isso que esse texto está apresentando para a gente. Você não pode dizer que tem fé se essa fé não te move a fazer algo, se essa fé não te impulsiona a fazer alguma coisa. Talvez o que você tem são conceitos muito bem definidos, mas você não tem a fé genuína no Deus transformador e no Cristo Salvador, porque essa fé vai te impulsionar a fazer algo. Ela vai te trazer o que nós falamos de misericórdia, né, que é a dor no coração. Ela vai fazer com que você queira agir em prol da bênção para a outra pessoa. E aí o que nós vamos ter aqui? Nós temos Paulo com esse modelo de intercessão, mas ele aponta o problema dos judeus, porque o que o texto vai dizer? Eu posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, visto que desconheciam a justiça que vem de Deus e procuravam estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O texto aqui, inclusive da NVI, vai dizer, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, eles acabam não se submetendo a essa justiça que é apresentada na lei. Vocês vão ver já isso aqui, porque pode parecer para muitas pessoas que o cristianismo é algo completamente diferente do judaísmo. O cristianismo, quando surge ali, Jesus ensinando e passando as suas diretrizes, é algo completamente novo, é algo completamente fora do escopo de entendimento do judaísmo da época. Por isso que os judeus o rejeitaram. Mas Paulo vai quebrar isso. Paulo vai apontar aqui nesse texto que os judeus são muito zelosos. Eles querem seguir a lei à risca, mas eles não entenderam o espírito da lei. Eles não entenderam o que a lei estava ensinando. E aí, muitas vezes, essa sinceridade que Paulo aponta, como eles são zelosos, é infrutífero porque estão baseados nos preceitos e nas premissas erradas. Talvez eu e você podemos ter atitudes que nós entendermos estar atuando, agindo, fazendo aquilo que Deus colocou para nós, mas nós não estamos embasados no que a própria palavra de Deus nos diz. E aí qual é o grande problema? Você vai estabelecer uma lei para si mesmo. Já falei essa frase aqui algumas vezes, né? Somos todos teólogos, mas essa é a grande realidade. Até os ateus são teólogos, porque eles estudam Deus que não existe. Ou seja, a teologia do ateu é dizer que Deus não existe. Mas nós que temos uma teologia baseada tanto na tradição como nas nossas próprias impressões da natureza, daquilo que nós aprendemos das coisas criadas e tudo mais, nós criamos uma concepção de Deus na nossa cabeça que muito dificilmente vamos encontrar eco na cabeça de outras pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isso?
até isso Deus precisa, vamos dizer assim, agir e relevar os exageros, os excessos, as faltas. O texto de Romanos vai dizer lá que quando nós oramos ao Senhor com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós. Ou seja, é o Espírito quem traduz a nossa mensagem. Muitas vezes você imagina, por exemplo, quando nós lemos um salmo imprecatório como o Salmo 137, que vai dizer que feliz é aquele que esmagar os seus filhos contra a rocha. Que Deus é esse que eu sirvo? Quem que está escrevendo aquilo? Imagina se Deus fosse seguir todos os desejos, os pedidos das cabeças diferentes que nós temos por aí. Isso, inclusive, virou filme, né? O filme do Jim Carrey, que eu esqueci o nome agora, mas que ele é como se fosse Deus e ele acaba botando no automático todos os pedidos lá e todo mundo recebe o que quer e causa uma confusão danada. Então, assim, Deus não faz isso. Deus, ele sabe o desejo do nosso coração, mas ele entrega para nós o melhor para a nossa vida. E aí, quando Paulo fala isso aqui, o grande problema que nós temos que tomar cuidado, a igreja precisa tomar cuidado, é não estar estabelecendo para si uma justiça que não provém de Deus. Uma autojustificação. E a grande questão é que quando nós fazemos isso, nós deixamos de nos submeter à justiça que Deus entregou. A justiça que está presente tanto na Torá, como é anunciada pelos profetas, é explicada nos livros históricos e depois apresentada cabalmente no Filho, que recebe toda a execução dessa justiça. Então, quando nós não estamos atentando para isso, nós podemos sim estar como esses judeus aqui, praticando uma fé que não provém da fé genuína na salvação e na justiça aplicada no Filho de Deus. E aí, ele vai dizer justamente isso, porque no verso 4, quando ele diz, porque o fim da lei, e ele falando da lei de Moisés, o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que crê. Quando você for pensar na lei, é muito importante a gente ter a percepção correta, porque a lei de Moisés, ela não foi dada com princípios salvíficos, ela não tem fim em si mesma. Ela não foi dada para que você, através do seu esforço e da sua capacidade de seguir fielmente os preceitos da lei, encontrasse justiça diante de Deus. Na verdade, é justamente o oposto. Se você lembrar do texto bíblico, Gênesis, lá no início, capítulos de 12 a 15, Deus conversando com seu servo Abraão, aquele que ele chamou para, através dele, gerar uma grande nação, Deus conversando com Abraão, ele vai dizer para Abraão o seguinte, vou te dar um filho e através desse filho a sua descendência abençoará todas as nações da terra, todos os povos da terra. E Abraão creu. O texto fala claramente, e Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, a imputação da justiça de Deus, da transformação de Abraão no homem justo, não vem pelo cumprimento da lei, mas vem pela crença que Abraão depositou, pela fé que Abraão depositou na palavra do próprio Deus. Quando nós voltamos para a lei de Moisés, a lei de Moisés era o caminho pelo qual Deus deu ao povo de Israel para que ele pudesse se relacionar com ele. Porque Deus avisa a Moisés, eu não posso caminhar com vocês porque vocês são um povo pecador. Vocês são um povo que cometem pecado o tempo todo. Se eu caminhar no meio de vocês e eu ver o pecado, eu vou fulminar o pecado. E ele inclusive diz, mandarei um anjo à frente de vocês. Ele vai libertar vocês de todos os seus inimigos, todos aqueles que vocês têm que enfrentar no caminho ali do deserto para a conquista da terra prometida. E aí Moisés faz uma coisa que é impensável, muito parecido com o que o apóstolo Paulo fez aqui no capítulo 9, dizendo que ele prefere ser amaldiçoado e afastado de Cristo. Moisés diz o seguinte, Senhor, não mande um anjo. Se o Senhor não for com a gente, risca o meu nome do teu livro. Moisés se coloca ali como o intercessor diante de Deus pelo povo de Israel. Paulo está fazendo a mesma coisa diante de Deus, falando com o seu Senhor Jesus, para que os seus irmãos sejam salvos. E é isso que é impressionante na vida de homens, e homens e mulheres claramente, mas de pessoas que entendem essa fé, entendem o que isso significa, entendem esse amor de Deus pelos outros. Eles se colocam à disposição de sacrifício próprio para salvar o outro. E aí você pode pensar, poxa, mas isso é muito bonito, não é? Mas como que a gente traduz isso
dentro da nossa vida diária. Nós temos que parar de nos auto-justificar. Nós temos que parar de tentar arrumar respostas para a nossa inaptidão e para a nossa inoperância. Muitas vezes nós estamos caminhando no automático dentro das nossas comunidades de fé, dentro da nossa própria vida. Nós estamos esperando uma reação dos outros. Porque eu me senti ferido, porque eu me senti magoado, porque eu fui muito machucado na minha comunidade de fé. Então eles agora precisam correr atrás de mim. Eles precisam vir até mim e me pedir perdão para provar para eles que eu sou importante para eles. O apóstolo Paulo foi preso pelos seus irmãos. O apóstolo Paulo seria apedrejado, os judeus lá, fariseus, saduceus de Jerusalém, queriam matar o apóstolo Paulo, tramavam para matá-lo quando ele seria levado até Cesareia. Havia um complô para matá-lo. E aí o capitão da guarda romana lá de Jerusalém destaca um grupo de 200 soldados para acompanhar a comitiva, para que eles não sofressem nenhum ataque até chegar em Cesareia, onde ele falaria com Festo, que era o rei da região ali. E aí era isso que o próprio povo de Paulo queria fazer com ele. E nós muitas vezes ficamos assim, não, se ninguém vier me pedir desculpa e falar comigo, eu não faço mais nada. Isso não é uma demonstração clara de uma fé genuína em Cristo. Porque nós muitas vezes fazemos isso porque queremos buscar a aprovação dos homens. Busque a aprovação do céu. Busque colocar isso no seu coração. Olha, ainda que os homens me ataquem, eu preciso estar vivendo essa justiça que provém da fé. A justiça que vem do Filho de Deus. E aí o texto vai continuar, como nós lemos aqui, quando Paulo vai falar que Moisés descreve dessa forma a justiça que vem da lei, ele está fazendo um contraste dessas duas justiças. A justiça que vem da lei diz o seguinte: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. E onde é que Paulo está tirando esse texto aqui? De Levítico, capítulo 18, verso 5. Quando Moisés está promulgando a lei e está dizendo, olha só, se vocês querem ter vida, sigam os preceitos da lei. Mas aí é que está o grande caso da lei. A lei, ela é impossível de você seguir. Então quer dizer que Deus fez uma pegadinha. Deus colocou uma lei que era impossível de a gente executar. Não, a impossibilidade está por conta do pecado que habita em nós. Não que a lei seja impossível de cumprir no totalidade. Mas ninguém consegue porque é pecador. E o texto vai dizer, se você falhar em uma vírgula da lei, se você falhar em um sinal, menor sinal da lei, você falhou nela por completo. Então você não tem ninguém na história da humanidade que tenha conseguido ser justificado pela lei. A justificação que inclusive o apóstolo Paulo apresenta nessa carta vem pelo Filho, pela fé no Filho. E aí você tem esse contraste. E aí quando a gente vê esse contraste, pode parecer, como eu estava falando agora, que ela é impossível de se alcançar. Paulo vai dizer, o homem que viver dessas coisas viverá por elas, citando a frase de Moisés. E aí o que o texto vai dizer depois? Que há uma outra justiça. A justiça que vem da lei é essa. Mas a justiça que vem da fé diz, não diga em seu coração, quem subirá aos céus? Isto é, para fazer Cristo descer. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. E aí você pode perguntar, não, mas aí o apóstolo Paulo está acrescentando uma coisa que não é o que Moisés está falando ali. Moisés está falando que se você seguir os preceitos da lei, você será salvo, você vai viver por essas coisas. Na verdade, o texto, inclusive em hebraico, ele parece dar a ideia do seguinte, olha, se você fizer essas coisas da lei, o seu julgamento será por isso aqui. Então, se você cumpriu bem a lei, você será considerado justo, porque no julgamento você cumpriu o que a lei estava dizendo. Agora, se você não conseguir cumprir, o julgamento também será por isso aqui. Agora, nessa nova característica, nessa nova forma de interpretar, que o apóstolo Paulo traz, dizendo, você não pode dizer em seu coração quem subirá aos céus ou quem descerá ao abismo, Paulo não está inventando nada aqui. Paulo está extraindo o texto da própria Torá. Ele está citando Deuteronômio capítulo 30. Olha o que Deuteronômio 30 vai dizer. Este mandamento, Moisés escrevendo para o povo. Lembra em Deuteronômio que é o último livro do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Deuteronômio, finalzinho, Moisés está se despedindo do povo. Ele faz uma nova citação da lei, dos decretos da lei que Deus havia promulgado lá no Sinai e que ele ensinou durante a trajetória do deserto. E agora na frente da terra de Israel, Moisés não vai entrar na terra
tem todo um julgamento por trás ali a respeito do que Moisés e Arão fizeram nas águas de Mara, nas águas que saem da rocha. E Moisés está ali diante da terra de Israel, nas planícies de Moabe, sobe ao monte, o famoso Monte Nebo, que é o topo da cadeia montanhosa do Pisga. Lá de cima ele avista a terra e Deus o leva dali, ou seja, ele acaba morrendo ali. E aí é interessante porque antes de chegar nesse pedaço final da sua vida, Moisés vai promulgar novamente a lei, que é o que significa a palavra Deuteronômio. Na verdade, em hebraico é Devarim, né, que são os outros mandamentos, ou seja, os mandamentos relidos. E aí, as palavras, né, que Devarim vem de davar, da palavra. E aí o Deuteronômio, Deutero é 2 e nômio é lei, ou seja, a segunda vez que a lei é promulgada. Moisés está falando isso para o povo. No final ele diz o seguinte, olha, este mandamento, verso 11 do capítulo 30. Este mandamento que hoje lhe ordeno não é difícil demais para você, nem está além do seu alcance. Não está lá em cima no céu, de modo que você tenha que perguntar, quem subirá ao céu para trazê-lo e proclamá-lo a nós, para que lhe obedeçamos? Nem está além do mar, de modo que você tenha que perguntar, quem atravessará o mar para trazê-lo e proclamá-lo a nós, para que lhe obedeçamos? Não, a palavra está bem perto de você. Está em sua boca, está em sua boca e em seu coração, para que você a obedeça. Ou seja, Paulo reinterpreta, ou Paulo faz essa exegese dessa fala de Moisés. Paulo está mostrando para aqueles irmãos judeus e gentios que estão naquela comunidade em Roma, prestem atenção, isso aqui não é algo impossível de ser feito. Essa palavra não é uma palavra oculta que está lá nos céus que você tem que se perguntar quem que vai trazê-la para nós. Porque não é você quem tentando subir, galgar os degraus, vai alcançar essa palavra lá no céu. Não, a palavra foi dada. O Logos habitou entre nós, João capítulo 1. Deus deu a palavra. Deus entregou a palavra, que é o próprio Filho. Então Paulo está apontando para isso. Não pense como os antepassados, ou que nós estamos inventando uma coisa nova, dizendo que essa palavra agora é a palavra última, derradeira, que vai substituir todas as outras. Não. A palavra da lei lá atrás já apontava para isso. O próprio Moisés escreveu a vocês sobre isso. Então, eles não, assim como eles não podiam lá atrás dizer que não tinham acesso a essa palavra, tanto no céu para que viesse lá e buscar, como lá no abismo, ou seja, fazendo agora uma alusão à morte do próprio Senhor Jesus, ou seja, não é você quem vai lá no abismo resgatar a palavra que foi morta e que foi enterrada. É o próprio Deus quem fez isso. Ele deu a palavra dos céus quando o Logos se habitou entre nós, se fez carne, esteve aqui e vimos a sua glória como a glória do Pai. E é o próprio Deus também que retorna esse Logos da sepultura, tira ele, ressurge o Logos para que você possa aprender dela. Então Paulo vai continuar e vai dizer exatamente isso. Mas o que ela diz? Verso 8, a palavra está perto de você, em sua boca e em seu coração. E aí ele complementa, fazendo já a sua análise exegética. Isto é a palavra da fé que nós estamos proclamando. E qual é essa palavra da fé? Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. E vai a explicação posterior. Pois com a boca se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo o que nele confia jamais será envergonhado. Ou seja, essa palavra que agora está próxima de nós, essa é a palavra que diz ao nosso coração que nós precisamos confessar a Cristo como nosso Senhor. E aí que vem essa fórmula salvífica. Ela é composta desses dois elementos. Olha só, você primeiro confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Primeiro não, a primeira parte do versículo no caso. Você confessa com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e você crê em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Essa palavra que foi dada e agora ela também sai da terra. Ela tem acessibilidade total, ela está perto de você. E qual é a grande questão aqui? Porque você tem esses dois elementos presentes nessa palavra.
A demonstração pública dessa fé é uma declaração, ou seja, a gente pode falar que é a confissão de fé que nós fazemos, por exemplo, quando vamos ser batizados, mas é muito mais do que isso. São todas as demonstrações públicas da minha vida nessa nova fé, a minha vida nessa nova realidade. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho e tudo que eu sou deve ser uma declaração pública dessa palavra. E a segunda coisa é essa convicção interior, que é justamente crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos. Esse binômio é inseparável na fé. Você só pode ter com certeza de que a sua fé é genuína se essas duas características estão presentes na sua vida diária. A fé que confirma a salvação, a ressurreição de Cristo dos mortos em seu coração e a declaração pública, a exposição pública dessa palavra diante da sua sociedade, da sua comunidade. E aí ele fala a ordem das coisas. Eu falei que era primeiro e segundo antes, mas na verdade a ordem está no verso 10, quando ele diz: com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Ou seja, o coração, que é esse centro da personalidade, da sede de decisão, ele vai trazer para você a certeza de que você foi justificado diante de Deus, porque você depositou a sua fé corretamente naquele que salva. E aí isso vai trazer para você essa certeza, esse descanso, porque quando você crer, você confia, você descansa, você tem plena confiança, você depende totalmente disso. Você vai depositar a sua vida nisso. É aquilo que o apóstolo Paulo fez aqui no capítulo 9. Você vai ter certeza daquilo que você está confiando. E aí isso é feito para quê? Para que a justiça de Deus entre na sua vida e te dê essa plena paz. A partir do momento que você deposita a sua fé, crê fielmente no seu coração nisso, uma paz que ela é impossível de ser tirada da sua vida, te inunda. E ainda que você enfrente adversidades e dificuldades, você vai estar em paz. É por isso que nós temos tantos mártires no cristianismo. Tantas pessoas que durante a história entregaram a sua vida pela palavra, porque eles estavam em paz. E aí a boca vai fazer essa manifestação externa. Ela é a manifestação externa da fé interior. Você vai confessar que você confessa tudo isso para a salvação. E aí nós temos essa universalidade que é apresentada aqui no final, ou seja, como diz a Escritura, todo aquele que nele confia jamais será envergonhado. Você nunca vai passar vergonha. A vergonha pode estar diante dos homens. A vergonha pode estar diante da sua sociedade. A vergonha pode estar diante da sua família. Você ser humilhado. Quantos casos, por exemplo, em situações de risco onde o cristianismo é perseguido, quantos casos de pessoas que abraçaram Jesus Cristo como seu Salvador e foram expulsos de casa, foram colocados no meio da rua, foram falados, todo tipo de impropério contra essas pessoas, foram execrados na sua sociedade. Mas Apocalipse diz que esses serão honrados diante do Deus Criador. Então você não tem que temer esse tipo de coisa. E aí Paulo vai concluir no verso 12 dizendo que não há mais diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, essa síntese teológica do apóstolo Paulo vai nos dizer que a justiça de Deus, ela suplanta a justiça própria. Ela supera a justiça própria. A fé, ela é um meio, ela não é uma obra de mérito, ela é simplesmente o resultado, ou vamos dizer assim, o que aponta para essa graça de Deus. Você depositar a fé em Deus, você não tem nenhum mérito nisso, o mérito é todo dele. Cristo, ele é o objetivo dessa fé salvífica. É ele, através dele, que depositando essa fé, você vai ser salvo. E a graça é com certeza o fundamento de toda essa salvação. Mas aí, para terminar a nossa reflexão, nós terminamos o texto com as perguntas que o apóstolo Paulo faz que nos incomodam muito, dizendo: como, pois, invocarão? Ou seja, o verso 13 diz: todo o que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Quando nós olhamos para esse desfecho, nós precisamos perceber que há uma sequência, há uma cadeia de necessidade. A igreja precisa cumprir o seu papel. Primeiro, a pergunta que ele faz é: como, pois, eles invocarão? Invocar depende de crer. Crer depende de ouvir. Ouvir depende de que alguém fale, de que alguém pregue. E pregar depende de ser enviado. Talvez, chegando nesse final, você imaginar, então, o que o Jonatas está querendo dizer é que nós precisamos investir em missões. Nós precisamos investir na missão do reino. Nós precisamos mandar mais pessoas. Tudo bem, isso precisa ser feito. As pessoas que estão lá no interior da África, que estão no interior da Amazônia, que estão no interior do continente asiático, que estão no meio da Europa, que estão lá na América do Norte, que estão na Oceania, precisam ouvir. Precisamos de pessoas dispostas a ir para lá. Mas a minha pergunta para você é: como, pois, invocarão? Como que o seu colega de trabalho invocará? Como que a pessoa que trabalha na sua casa vai invocar? Como que a pessoa que você cruza na rua vai invocar? Como que as pessoas que estão no nosso lado, que não conhecem uma fé genuína no Filho de Deus, vão invocar? Como que eles vão invocar se eles não conseguem crer? E eles não conseguem crer porque eles não ouviram. E eles não ouviram porque ninguém pregou para elas. Então eu lhe digo hoje, você está sendo enviado. Você é um agente de transformação. Você que tem essa fé genuína no próprio Filho de Deus. Você que depositou isso no seu coração, que entregou o seu coração com firmeza a essa verdade. Você está sendo enviado para cumprir essa missão. Quando você entende isso, e quando a igreja entende isso, o cumprimento da missão está sendo feito. O meu desejo para você hoje é que você realinhe a sua vida, é que você coloque tudo o que você faz à disposição do Senhor. Eu não estou dizendo que agora você precisa largar tudo e se lançar numa jornada missionária para conquistar o mundo. Você pode até fazer isso se você sentir que é isso que Deus quer de você. Mas eu estou dizendo para você ser um agente de transformação onde você está. Isso é adorar a Deus de verdade. Isso é seguir os seus ensinamentos. Isso é dedicar a sua vida à melhor coisa que você pode fazer enquanto está aqui. O trecho que nós lemos termina com a seguinte frase: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Essa ideia muito presente no mundo semítico, de cuidado com os pés. Você lembra que Jesus teve os seus pés lavados várias vezes. Ele ia na casa das pessoas e as pessoas lavavam, algumas vezes foi lavado com lágrimas, inclusive. Porque como o terreno era muito seco, talvez o cuidado com o pé era algo muito importante. E ele está dizendo aqui, olha, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Que os seus pés estejam aptos a executar essa tarefa. Que os seus pés estejam prontos para caminhar e para entregar a palavra de salvação. Porque eu garanto para você, quando você faz isso, Deus mesmo vai cuidar dos seus pés. Que o Senhor o abençoe, que você continue buscando servir ao Senhor, servir aos mandamentos do seu Filho de todo o seu coração.